E aí, família, vamos lá? Tá na hora da novidade, ó. A coisa tá começando a melhorar pro lado de cá. Por que eu falo isso? Vocês lembram que eu gravei um vídeo ontem falando que o Kishida, depois das eleições, ele deu a primeira entrevista e ele não falou nada da reabertura das fronteiras? Eu acho que muita gente deve ter reparado nisso e o governo já devia estar preparando. Tá? Então, nessa brincadeira, ontem eles soltaram, tá, uma atualização em relação às fronteiras. O Japão começou a reabrir as fronteiras, tá? Mas calma lá, não é para o turismo ainda, tá? Nem para as pessoas que querem vir trabalhar para cá. Calma lá, né? Eu havia explicado já que o Japão ele tem uma política de testes, tá? Isso já não é de muito tempo, tá? Só que de governo para governo esses testes mudam. Tá. Então, nesse caso, o Kishida ele pegou certos números do governo Suga, tá? Além que o Keidaren, tá? Que é o grupo lobista aqui do Japão, da Federação das Indústrias, estava pedindo, alivia as fronteiras aí, porque senão o comércio não roda. Como é que você quer que o Japão cresça se o comércio não roda? Tá? Foi juntando tudo isso. Tá, aí o Japão agora internamente ele está fazendo aqueles testes da certificação de vacina e aos poucos, tá, eles estão colocando para os estádios, para os restaurantes e etc. E o resultado está bom. Por que o resultado está bom? Porque não está tendo um aumento assim significativo no número de infectados, tá? Coisa assim, tá aumentando. Sim, mas de forma assim muito lenta, né? Muito lenta, assim, como se fosse assim, tá muito mitigado, tá? Você vai escutar a palavra mitigação aqui nessa matéria, tá? Para quem não sabe o que é a palavra mitigação, é a seguinte: essa palavra ela existe muito na parte da administração, né? Economia e na parte da parte de TI, quem mexe com tecnologia da informação. A palavra mitigação, assim, ela está sempre inclusa nos projetos. Por quê? Os riscos nunca vão deixar de existir, tá? A palavra mitigação significa o seguinte: o risco nunca vai deixar de existir, só que você pode tomar certas precauções para que o risco, ele não aconteça, tá? Só que o risco dele não deixar de acontecer, ele sempre existe. Então você pode, o que isso quer dizer? Para não embolar o meio de campo, você pode fazer algo que dê menos, dê menos problemas, tá? Que cause menos problemas do que um estrago maior. Tá? Você pode fazer algo que o estrago seja menor, ele seja assim, um estrago controlado, tá? No caso seja a palavra mitigação, porque você vai escutar nessa reportagem aqui, tá? Mas vamos lá. Eles vão reabrir as fronteiras já para os estudantes, tá? Estudantes e as pessoas que têm vistos de curto prazo. Olha aí, então a coisa vai começar a andar, tá? Aqui no Japão. Só que uma coisa que eu aprendi hoje, eu não sabia, tá? A parte de estudantes, ele entra como se fosse visto de negócios, tá? Então, você vê que o Japão englobou a parte de negócios como visto, então ele já entra como visto visto para negócios, no caso assim, de estudantes e intercambistas. Você vai reparar o porquê, mas vamos lá, vamos à matéria, deixa de enrolação japonês. Em relação às medidas de fronteira para o novo coronavírus, o governo decidiu encurtar o período de espera de 10 dias para 3 dias. Então antes era 10 dias, caiu para 3 dias. Tá? Em princípio, na condição que a empresa, tá, gerencia o comportamento dos viajantes, no caso assim, para fins comerciais. Então todo mundo, né, que a partir de agora, tá? De agora sim, a partir do dia que começar, vai começar no dia 8, tá? O Japão vai abrir as fronteiras dia 8. Então, a princípio, em vez do governo ter que ficar monitorando esse povo, o governo passou a bola para frente. Fala assim, toma batata quente, tá na tua mão a batata quente agora.
Por quê? As pessoas tinham que usar aquele aplicativo para relatar para o governo, né? Eu faço, todos os dias tinha que passar relatório. Governo, eu tô assim, governo, eu tô assim. Não, acabou isso. Tá, no caso assim. Agora vai ser 3 dias só. Tá, aí as empresas que serviram de fiador para a pessoa vir para o Japão é que vão ter que monitorar a pessoa. Então, caso dê algum problema de rota de infecção ou algo parecido assim, a empresa será responsabilizada. Tá? Então, já sabe que o governo Kishida está passando a batata quente para as outras pessoas, no caso assim, para as empresas, tá? E está tirando do dele. Atualmente, os viajantes inoculados com as vacinas aprovadas, são obrigados a passar por um período de quarentena de 10 dias ao chegar no país, enquanto o período de quarentena de 14 dias se aplica a outras chegadas, porque o Japão ele tem um critério, né? Determinados países que estão numa situação meio feia, o tempo de quarentena é maior. Para aqueles países que respeitam a questão de vacina, esse tipo de coisa assim, o tempo de quarentena era um pouco menor, tá? Então essa lei, você vê que ela está mudada, tá? Eles estão mudando essa lei. E o Japão só considera as vacinas aprovadas aqui dentro, aqui no Japão. Então, no caso assim, para você brasileiro que queira vir trabalhar no Japão e queira ter um pouco de regalias na hora de entrar, não pode ser qualquer vacina que você tenha tomado, tá? Tem que ser a vacina da Pfizer, da AstraZeneca ou da Moderna, tá? Só essas 3 vacinas são aprovadas aqui no Japão. Então, se você tomou Coronavac, chegou aqui no Japão, vai ter que passar por todo aquele processo de quarentena normal, tá? Diferentemente de uma pessoa que tomou as vacinas aprovadas do Japão, que vai ter assim um pouco mais de regalia, que eu falo assim, menos tempo de quarentena, etc. Nessas circunstâncias, o governo decidiu encurtar o período de espera para os imigrantes de negócios, visto com que o número de pessoas infectadas está diminuindo e a comunidade empresarial está pedindo mais mitigação no tráfego. É aquilo que eu expliquei no princípio do vídeo, tá? Especificamente, o período de espera está definido para o princípio em 3 dias, sendo que a partir do 4º dia é permitido o uso do transporte público, saídas para jantar, né? Desde que o teste esteja negativo, seja confirmado e a empresa monitore o comportamento das pessoas. Então, a empresa que serviu de Roshoni, no caso de fiador, para a pessoa vir para o Japão, ela vai ter que monitorar a pessoa e ficar de cima, porque se acontecer alguma coisa, a empresa será responsabilizada, tá? Isso é fato. Agora está chegando no momento que muita gente está esperando, tá? Olha só, além disso, no caso de novas entradas de estrangeiros, a princípio suspensa, né? Suspensa assim, não é para todo mundo, tá? Será permitida a entrada no país vistos de curta duração, tá? Então, pessoas que estão pedindo vistos de curta duração, geralmente assim, é de 3 meses, tá? O visto de curta duração, prorrogáveis por mais 3 meses. O que é isso, prorrogáveis? A pessoa entra no Japão com visto de 3 meses e ela vai na imigração quando chega perto, né, o tempo do visto terminar, ela vai na imigração e pede, tem como você estender para mim o visto? Aí geralmente eles estendem por mais 3 meses, então no caso ficaria 6 meses. Só que você tem que dar um motivo muito plausível, senão eles não estendem, tá? Como é que se fala assim? A coisa não é bem assim, mas vamos lá. Será permitida a entrada no país de vistos de curta duração e de estudantes internacionais com fins comerciais, tá? Desde que a empresa ou a universidade aceite e administre seu comportamento, tá? Então você vê que estudantes intercambistas para universidades, tá? Eles vão ser aceitos, até porque também essa parte de universidade gera uma grana violenta, tá? Essa parte de intercâmbio, bolsistas, gera uma grana violenta
Para quem já se informou sobre isso, já tem noção do que eu estou falando. São valores astronômicos, tá? Essas medidas começarão no dia 8, tá, desse mês. Então vai começar no dia 8. Além disso, o governo planeja elevar o máximo de viajantes, elevantes é bom, né? O máximo de viajantes hoje fixado de 3,5 mil pessoas por dia para 5 mil pessoas, tá? A partir do final desse mês. Então é aquela velha história. Por isso que eu sempre peço para as pessoas: deixa o documento tudo pronto, né? Para aqueles que pretendem vir trabalhar para o Japão, né? Deixa tudo pronto, né? Coloque informações a mais. Por quê? Quando o Japão abrir essas fronteiras, vai todo mundo de uma vez pedir esses vistos, mas você vê que tem limitação de número de pessoas por dia que pode chegar aqui no Japão. E nisso, tá? É válido para o mundo inteiro. E nessa brincadeira toda, o que é? Pode atrasar a sua vinda para o Japão, para cá. Porque dependendo, não vai ter lugar, né, no caso assim, de entrada para você no Japão. Então tem que correlacionar a data de entrada aqui no Japão mais a disponibilidade nos aviões. Entende? Então pode ser que no começo da ideia que ele é feito manada de todo mundo de uma vez, vai dar confusão. Porque o Japão precisa controlar essas entradas. E nisso ele vai controlar essas entradas como? Pelo número de vistos que ele vai emitir. E nisso é no mundo inteiro. Então, basicamente, a partir do final desse mês, o Japão vai emitir para o mundo inteiro 5 mil vistos só, por dia. E aí? Que a única forma que o Japão tem de controlar a entrada das pessoas é por meio do visto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, consequentemente, limitar o número de vistos que eles vão soltar. Você entende a coisa? Então, se você tiver com os documentos certinhos, quando você for dar a entrada, o risco de dar alguma coisa errada é muito menor. E com a chance de o visto sair mais rápido, a sua vinda para cá pode se tornar mais rápido. E muita gente não sabe, tá? A partir da hora que você dá a entrada no visto, se o visto for recusado, você tem que esperar 6 meses. Tá? 6 meses de gancho entre um pedido e outro. Tá? Então nessa brincadeira a pessoa já toma gancho aí de 6 meses. Pelo menos nas regras antigas, até onde que eu conheço. Se o consulado mudou essa regra, eu não sei. Tá? Mas até o momento, até onde que eu saiba, é essa regra. Mas continuando. O senhor Sakurada, secretário-geral da Keizai Doyukai, disse em entrevista coletiva de imprensa no dia 2, tá? Para eliminar esses 3 dias, temos que aumentar a sensação de segurança das pessoas, mas para o fazer, temos de ser capazes de usar uma forma eficiente os mecanismos de vacinação e certificação de vacinas para os viajantes. Tá? Então já dá para você sacar a coisa como é que vai estar aqui. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, disse que o governo revisará os estágios de restrições de entrada relacionadas aos vírus no país, já que o lançamento da vacina tem progredido de forma constante e os círculos de negócios pediram relaxamento dos controles das fronteiras para ajudar o setor do turismo. Então, quando abrir o setor do turismo, é a hora que vai abrir para as pessoas virem trabalhar aqui no Japão também. Só que, então você vê que ele vai ser revisado. E isso aqui não vai ser da noite para o dia. Se o governo Kishida não atropelar como é que se fala assim, o que geralmente os outros governos estavam fazendo, é no mínimo 3 meses. Tá? É no mínimo 3 meses para poder eles pegarem esses dados que estão saindo agora, revisar esses dados e fazer uma nova política. É no mínimo 3 meses, tá? Para isso. Mas pode ser que o governo Kishida atropele isso e em questão de 1 mês ou 2 ele abra o Japão para o turismo também. E aí? Tá. Por que eu falo isso? O governo Kishida está totalmente imprevisível. Não dá para saber. Tá? Por isso que eu falo, se prepare, porque pode ser que abra daqui 2 meses, mas pode ser que abra daqui 6 meses. Por que eu falo 6 meses? Japonês é muito tempo, mas geralmente eles costumam fazer esse tipo de política assim
para reabertura, dependendo, para abril, quando começa a primavera. O Japão ele tem 2 ciclos, tá? Determinadas leis e determinadas regras começam assim em abril, tá? E outros, dependendo depois dessa época de abril, em outubro. Então o Japão tem 2 grandes datas para início de leis, ou em abril ou em outubro. Tá? Então nessa brincadeira toda, tome cuidado nesse intermeio. Pode ser que aconteça algo nesse interim. Tá? Só que como o governo Kishida ele já deu a entender que ele quer consolidar a parte interna primeiro, antes de abrir a coisa, então vamos torcer para não dar um boom da 6ª onda. Porque se der o boom da 6ª onda de infecções aqui no Japão, essa ideia de abrir para o turismo e para as pessoas virem trabalhar para o Japão cai por terra. Realmente despenca, porque aí vai ter que esperar passar a 6ª onda, vai ter que esperar passar toda essa confusão toda da 6ª onda, vai ter que ver por quanto tempo, entre aspas, eles vão conseguir manter isso para depois reabrir. É o que está acontecendo agora. Acabou a 5ª onda, passou-se um mês, tá? O número de infecções não deu aquele boom como os especialistas estavam esperando, porque já tinha especialistas que estavam falando que a partir do final de outubro já ia dar o boom da 6ª onda, e não aconteceu. Tá? Claro que está assim, tendo um aumento, assim, mas muito gradual. Assim. Quem analisar os números já dá para perceber. Igual assim, antes de ontem, aqui no estado que eu estava em 4 infectados. Ontem já foi para 10. Então está assim, uma curva assim, meio inconstante. Tanto que eu já havia relatado que dias atrás estava com 13, 14 infectados diários. Então você vê que dá uma despencada e depois sobe. Então assim, está uma coisa meio instável, é o número de infectados aqui no Japão. Agora sim parece que a coisa está andando no seu devido lugar. Não era aquela coisa assim, sobe tudo de uma vez, despenca tudo de uma vez, igual que estava no governo Suga. Tanto que você vê que houve governos que já relataram aqui no Japão que soltaram números errados. Isso fora aqueles que soltaram e que ficaram quietos. Então tem esse tipo de coisa. Mas continuando, para aqueles inoculados com a vacina do coronavírus desenvolvida pela Pfizer, Moderna e AstraZeneca, que foram aprovados pelo governo japonês, serão elegíveis para o período de quarentena mais curto. Era aquilo que eu já havia explicado antes. Tá. Então você vê que o governo já está começando a abrir as fronteiras de forma gradual. Então eles vão ver como é que vai reagir com a abertura da fronteira para os negócios e para vistos de curta duração e no caso de estudantes. Tá. E nessa brincadeira toda vamos ver se vai dar o 6º boom. Então cruze os dedos, reze para que o povo daqui não dê uma 6ª onda. Por quê? Dependendo. Se não der a 6ª onda, muito provavelmente, tá? Até abril abre-se para o turismo. Caso contrário, a coisa vai longe ainda. Pode ser que dependendo da situação, dependendo da forma que passar, dezembro e janeiro, eles já podem, dependendo, se não der essa 6ª onda em dezembro e janeiro e fevereiro, muito grande, provavelmente, assim, as possibilidades são muito grandes deles abrirem para o turismo. Tá? Eles estão com medo desse final de ano, então provavelmente esse final de ano eles não vão abrir para o turismo. Mas é aquilo que eu falei, a não ser que o governo Kishida dê um passo maior que a perna e já tome uma decisão assim que ninguém está esperando. Mas caso contrário, tá? Janeiro, fevereiro são meses cruciais para isso. Aí nós vamos ver como é que a coisa vai estar. Passou essa fase, se não der um boom no coronavírus aqui no Japão, aí você pode ter certeza que ele vai abrir as fronteiras. Isso é certeza, 2 mais 2 é 4. Tá? É política do governo japonês. Tá? Para quem conhece a política do governo japonês, sabe como é que, entre aspas, ele funciona. A única coisa que está esquisita é essa política econômica do Kishida. Tá? Mas caso contrário, tirando essa parte política econômica, na parte das fronteiras é isso que vai acontecer. Tá? Então, já prepare seus documentos, já fique tudo
com tudo em ordem, porque você vê que eles limitaram o número de 5 mil por dia, 5 mil entradas, né? No caso assim, 5 mil pessoas por dia para entrar no Japão, e que muita gente querendo vir trabalhar no Japão do mundo inteiro, tá? Porque essas 5 mil, tá? Ela inclui os estagiários técnicos que estão vindo da Filipina, Vietnã, esse tipo de coisa. Esses caras estão vindo em massa para cá, tá? Então nessa brincadeira toda pode ser que atrase outros vistos no resto do mundo, tá? Porque eles estão falando que estão com falta de mão de obra. Então tome cuidado com esse documento, meu. Já coloque informações a mais no seu prontuário, assim, nas suas documentações, do que foi informação a menos. Porque se você tomar gancho de 6 meses, tu tá lascado, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço e espero que tenha gostado da notícia, tá? E até mais.